Capítulo 1. Juventude na Galileia e parentesco com Jesus. Na região pedregosa da Galileia, onde o vento sopra entre as oliveiras e o cheiro de pão assado se mistura com a poeira das estradas, nasceu aquele que, séculos depois, seria invocado como o Santo dos Desesperados, Judas Tadeu, filho de Cleofas e Maria de Cleofas, e primo direto de Jesus Cristo, cresceu em uma família profundamente enraizada na tradição judaica. Sua mãe era uma das mulheres que seguiriam Jesus até a cruz, e seu pai, irmão de São José, o pai adotivo do Senhor. O lar de Judas era modesto, mas fervoroso. Nas manhãs frescas de sábado, ele via seu pai colocar o talit, o manto de oração, com reverência, e recitar os salmos com lágrimas contidas nos olhos. O menino crescia envolto em histórias dos patriarcas, do Êxodo, dos profetas, mas também em silêncios carregados de expectativa. Havia um sussurro entre os justos de Israel. O Messias viria, e viria em breve. Judas era um jovem de porte forte, olhos escuros e expressão grave. Não era o mais falante entre os irmãos, entre eles Tiago, mais tarde chamado de o Menor, que também se tornaria apóstolo, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Ele aprendeu desde cedo a trabalhar com as mãos, ajudando nos vinhedos e nas plantações, sentindo o calor do sol marcar sua pele e o pó seco subir por entre os dedos. O trabalho moldava seu corpo, mas era a fé que moldava sua alma. Embora vivesse sob o mesmo céu que Jesus, sua infância não foi marcada por intimidade com o primo divino. Havia um respeito natural, um certo mistério envolto naquela criança que falava com sabedoria incomum. Em algumas festas familiares, seus olhos cruzavam com os de Jesus, e havia ali algo que fazia Judas estremecer por dentro. Não era medo, mas um reconhecimento silencioso de algo muito maior do que ele podia compreender. Com o tempo, a fama de Jesus começou a se espalhar. Pequenas aldeias murmuravam sobre curas e ensinamentos que desafiavam os fariseus. Judas acompanhava, de longe, em silêncio, até que, em um desses encontros com o Mestre, seus olhos se encontraram de novo. Desta vez, Jesus o chamou, não com palavras, mas com aquele olhar que atravessava as defesas mais profundas. Judas soube, naquele instante, que sua vida tomaria outro rumo, mas o chamado ainda não viria. Era preciso esperar. Enquanto isso, Judas aprofundava-se na Torá, frequentava o templo, jejuava com frequência e desenvolvia uma compaixão silenciosa pelos pobres e doentes. A dor do outro mexia com ele. Lembrava-se de seu pai ensinando que o verdadeiro justo não é o que conhece a lei, mas o que ama com a alma. Uma cena marcante foi quando Judas, ainda jovem, encontrou um leproso abandonado nos arredores de Cafarnaum. O cheiro era insuportável, as feridas abertas, e os olhos do homem estavam tomados de tristeza. Enquanto outros desviavam o olhar, Judas se ajoelhou, deu-lhe água e murmurou uma prece. O leproso chorou. Ali, pela primeira vez, Judas sentiu algo sobrenatural, como se o próprio Deus o tivesse tocado através daquela compaixão. Essa empatia visceral o acompanharia por toda a vida. O silêncio da espera, a humildade da origem e a preparação interior moldaram o coração de Judas Tadeu para algo grandioso. Mas ele ainda não sabia o quanto sua fé seria provada. Ainda não imaginava as distâncias que percorreria, os povos que tocaria, os demônios que enfrentaria, nem as torturas que o aguardavam no fim do caminho. Por ora, era apenas Judas, o jovem justo da Galileia. Mas o céu já o chamava pelo nome completo, Tadeu, o corajoso, o que traria esperança onde só havia escuridão. Capítulo 2. Chamado para o apostolado e os primeiros passos com Jesus. O chamado,
de um apóstolo nunca é feito em meio a grandes multidões ou festividades. Ele vem no silêncio, e o de Judas Tadeu veio em um entardecer cálido, quando o céu da Galileia se tingia de laranja, e os campos exalavam aquele cheiro de terra molhada pela recente irrigação. As cigarras cantavam e o vento acariciava os parreirais. Jesus caminhava entre os que já o seguiam, escolhendo, um a um, aqueles que o acompanhariam até o fim. Homens comuns, corações dispostos. Judas viu-o de longe. O coração disparou. Não era a primeira vez que cruzava com ele, mas havia algo diferente agora. Jesus parou, olhou em sua direção com um sorriso silencioso e apontou com a mão. Vem. Apenas isso. Mas naquela única palavra, Judas sentiu sua alma inteira estremecer. Sentiu-se como se o próprio tempo tivesse parado. Algo invisível o envolvia como um calor profundo que descia dos ombros ao coração. Ele deixou tudo: o lar, o conforto dos irmãos, os vinhedos familiares. Levou consigo apenas o necessário: sandálias gastas, uma túnica simples e uma alma disposta. E assim começou a sua nova vida, como discípulo do Filho de Deus. A estrada era dura, as pedras feriam os pés, o sol castigava a pele e o cansaço se fazia presente. Mas ao lado de Jesus, tudo ganhava outro sentido. Judas ouvia atentamente cada palavra. Sentava-se próximo quando o mestre falava em parábolas. Viu com os próprios olhos a multiplicação dos pães, o paralítico que andou, a mulher adúltera que foi perdoada. A compaixão de Jesus transbordava em gestos simples, mas poderosos. E isso fascinava o coração de Tadeu. Havia uma noite em especial que jamais sairia de sua memória. Eles estavam acampados às margens do mar da Galileia. O céu estava salpicado de estrelas e o cheiro de peixe assado preenchia o ar. Alguns apóstolos já dormiam, mas Judas estava acordado, refletindo em silêncio. Jesus se aproximou, sentou-se ao seu lado e olhou o mar. Depois de um tempo, disse suavemente: haverá um tempo em que falar de mim custará o sangue. Judas sentiu um arrepio. E o Senhor morrerá? Jesus apenas sorriu com os olhos marejados e depois viverá para sempre. Naquela noite, Judas Tadeu entendeu que seguir o Messias não era só ver milagres, era caminhar em direção à cruz. Os dias seguintes foram repletos de tensões. A fama de Jesus crescia, mas também crescia a oposição. Fariseus cochichavam nos cantos, sacerdotes observavam com olhos de julgamento. Judas, embora ainda calado, percebia tudo. Sua alma oscilava entre a maravilha dos milagres e o pressentimento da dor que viria. Mesmo entre os apóstolos, Judas Tadeu mantinha um perfil discreto. Era diferente de Pedro, impetuoso, diferente de João, o afetuoso. Diferente até de Mateus, o ex-publicano. Judas Tadeu era o escutador. Observava, refletia e só falava quando era necessário. Mas quando falava, suas palavras revelavam uma fé sólida como rocha. Foi ele, inclusive, quem ousou perguntar a Jesus, certa vez: Senhor, por que te manifestas a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu com ternura: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Esse diálogo ficou marcado como um símbolo do coração de Judas Tadeu, sedento de compreensão, mas profundamente entregue à vontade divina. A convivência com Jesus também lhe mostrava dia após dia que seguir o Mestre não era um caminho de glória terrena. Era um caminho de serviço, renúncia e entrega. Judas aprendeu a lavar os pés dos outros, a curar com uma simples oração, a multiplicar não só pães, mas esperanças. Durante as caminhadas por cidades como Betsaida, Cafarnaum e Tiro, ele
Viu crianças correndo ao encontro do Senhor, mães suplicando pela cura de seus filhos, velhos chorando de alívio após tocarem a orla do manto de Jesus. A fé brotava onde antes havia desespero, e ele, Judas, era testemunha disso. Houve momentos de perigo também. Certa vez, ao passarem por uma vila onde Jesus havia confrontado os costumes rígidos dos líderes religiosos, foram apedrejados à distância. Judas se virou para defender o mestre, mas Jesus apenas ergueu as mãos e disse: "Paz, não devolvas violência com violência." Judas chorou em silêncio naquela noite, porque viu ali a verdadeira força de Deus, o amor que resiste até o fim. E assim, ele foi sendo moldado, não apenas como seguidor, mas como apóstolo. Alguém que não apenas crê, mas que está disposto a dar a vida por aquele em quem crê. A tempestade ainda estava por vir, mas Judas Tadeu já tinha a alma preparada. Ele havia conhecido o Cristo de perto e jamais voltaria a ser o mesmo. Capítulo 3. O cenáculo e o momento da última ceia. A cidade de Jerusalém estava tomada por uma inquietação quase invisível, mas densa como o ar antes de uma tempestade. Os becos estreitos, o burburinho nos mercados e o vai-vem dos sacerdotes no templo denunciavam: algo de profundo estava prestes a acontecer. Era o tempo da Páscoa, e a cidade recebia peregrinos de todas as regiões. Judas Tadeu caminhava entre eles com o coração apertado, como quem pressente um adeus sem palavras. Naquela tarde, o mestre os reuniu em um andar superior de uma casa simples. As paredes de pedra fria guardavam segredos, e o cheiro de azeite, pão assado e vinho preenchia o ambiente. O cenáculo. Ali seria o palco do início do fim. Quando Judas Tadeu cruzou a soleira da porta, sentiu um arrepio. Havia um peso no ar, um silêncio sagrado, como o que antecede um sacrifício. Jesus os aguardava. Já estava sentado à mesa baixa, onde as travessas com ervas amargas, o cordeiro pascal e o vinho repousavam em silêncio cúmplice. Um a um, os discípulos se acomodaram. O chão era de pedra, o calor da noite subia pelos pés e as tochas lançavam sombras vacilantes nas paredes. Judas Tadeu sentou-se próximo a Tiago, seu irmão, mas seu olhar não deixava de buscar o rosto do mestre. O clima era estranho, uma mistura de solenidade e melancolia. Jesus então se levantou e fez o impensável. Tomou uma bacia, uma toalha e ajoelhou-se diante de cada apóstolo. Quando chegou a Judas Tadeu, ele hesitou. Ver o Filho de Deus aos seus pés, com as mãos molhadas, era mais do que sua alma conseguia suportar. Mas Jesus olhou para ele com ternura e disse: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." A água escorria sobre seus pés como se levasse embora toda a sua hesitação. Judas Tadeu chorou em silêncio. A toalha macia, as mãos firmes de Jesus, o toque sagrado, tudo aquilo ficaria gravado em sua carne para sempre. Durante a refeição, Jesus ergueu o pão e o vinho. Suas palavras soaram como um trovão abafado, mesmo ditas em tom sereno. "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue." Judas Tadeu ficou imóvel. Seu coração pulsava descompassado. O vinho tinha gosto de eternidade, o pão de renúncia. Mas havia algo mais naquela mesa, algo sombrio, um olhar inquieto, uma presença carregada de culpa. Judas Iscariotes. Quando o mestre disse que um deles o trairia, o silêncio caiu como uma pedra sobre os corações. Judas Tadeu ficou paralisado. Como podia alguém trair aquele que só havia amado, curado, servido? Ao ver Iscariotes levantar-se e sair, sentiu uma fisgada no peito. O som da porta se fechando ecoou no cenáculo como um presságio. Após a ceia, Jesus os conduziu para o Monte das Oliveiras. A noite estava fria e o cheiro de oliveiras misturava-se à tensão. No caminho,
Jesus falou com tristeza, mas também com firmeza. Judas Tadeu caminhava em silêncio, seu olhar fixo no chão. Queria memorizar cada palavra do Mestre, queria reter cada ensinamento, mas também queria entender o porquê daquela tristeza, o porquê da cruz. No Getsêmani, enquanto Jesus suava sangue, Judas Tadeu dormiu. Sim, dormiu. E depois choraria. Por isso, por muitos anos. A dor do Mestre era tão intensa e ele não foi capaz de vigiar nem por uma hora. Quando acordou com o som dos soldados chegando e viu Jesus sendo preso, sentiu-se impotente, fraco, pequeno. Correu, escondeu-se, tremendo, sua alma ardia em vergonha. Durante o julgamento, Judas Tadeu não estava. Tinha fugido com os outros, temendo pela própria vida. Aquele que antes caminhava firme, agora era apenas um homem dilacerado. Só restaria a ele a dor, a ausência, a dúvida. Mas no fundo de sua alma, Judas Tadeu sabia. Aquela história não terminaria naquela noite escura. E apesar da sua fuga, seu coração não abandonaria o Mestre, porque o amor já estava selado. E o sangue que seria derramado em breve o marcaria para sempre. Capítulo 4. A missão após a ressurreição e Pentecostes. Os dias após a crucifixão de Jesus foram envoltos em sombra e silêncio. A cidade de Jerusalém seguia sua rotina, mas para os discípulos o tempo parecia congelado. Judas Tadeu sentia como se o mundo houvesse perdido sua cor. O Mestre estava morto. O sangue escorrido da cruz ainda lhe assombrava os sonhos, e o grito de "Meu Deus, por que me abandonaste?" ecoava dentro de sua alma com dor aguda. Durante 3 dias, viveram em um limbo de angústia. A lembrança dos milagres, das palavras de amor, das promessas, tudo parecia distante e irreal. Judas Tadeu chorava silenciosamente, muitas vezes escondido, com a cabeça encostada nas paredes frias do aposento onde se abrigavam. Era a dor da perda, da culpa, da impotência. Mas então, o impossível aconteceu. Maria Madalena chegou correndo, com os cabelos ao vento e os olhos arregalados. "Ele está vivo, eu o vi." E tudo mudou. Judas Tadeu correu até o sepulcro junto com os outros. Encontraram apenas as faixas dobradas. E o coração, antes afogado em luto, acendeu-se de esperança. Dias depois, Jesus apareceu a todos eles, rompendo as barreiras do medo e da incredulidade. Ele estava ali, vivo, com as marcas nos pulsos e nos pés, com o mesmo olhar terno e firme. "A paz esteja convosco", disse. E Judas Tadeu chorou. Chorou como uma criança reencontrando o pai após uma longa ausência. Ali, soube que a morte havia sido vencida e que sua vida ganhava um novo propósito. Durante 40 dias, o ressuscitado os instruiu. Falou do reino, da missão, da necessidade de ir até os confins da terra. Judas Tadeu ouvia tudo com a alma em chamas. Cada palavra era uma centelha em seu coração cansado, mas foi no dia de Pentecostes que tudo se transformou definitivamente. Eles estavam todos reunidos no cenáculo, a mesma sala onde haviam ceado na última noite. Desta vez, havia mais esperança que medo. Maria, a mãe, estava ali também, serena como uma âncora. De repente, um som como o de um vento impetuoso encheu toda a casa. Judas Tadeu se levantou, assustado, e então viu línguas de fogo. Desceram sobre todos, sobre ele. Sentiu um calor repentino na cabeça, nos ombros, no peito. Era como se estivesse sendo preenchido por dentro. Os lábios começaram a se mover sozinhos. Falava em outra língua, uma língua que não conhecia, mas que jorrava de seu interior como fonte viva. Seu corpo tremia, mas sua alma estava firme. Já não era o homem calado de antes. Agora era um apóstolo, um enviado, um portador do fogo divino.
As portas foram abertas e os discípulos saíram para as ruas. A multidão ouvia, espantada, cada um em sua própria língua. Judeus da Frígia, da Panfilha, da Líbia, da Capadócia, todos entendiam o milagre da comunicação. Judas Tadeu falava com ardor, com clareza, com coragem. O medo que o calara na noite da paixão agora havia sido consumido pelo Espírito. Naquela mesma semana, os apóstolos começaram a se dividir. Era hora de partir. Levar o nome de Jesus, onde ninguém havia sequer ouvido falar dele. Judas Tadeu recebeu o chamado para regiões distantes, terras áridas e hostis, onde os deuses pagãos reinavam e onde a vida dos missionários era precária e arriscada. Antes de partir, ajoelhou-se diante de Maria. Ela colocou a mão em sua cabeça e murmurou uma oração. Foi o último toque materno antes da missão. Ao se levantar, sentiu um misto de dor e júbilo. Estava deixando tudo para trás. Família, língua, costumes, segurança, mas ganhava um novo nome diante de Deus, mártir em missão. Ele sabia que sua jornada seria longa, que haveria perseguições, calúnias, prisões. Sabia que poderia morrer longe de casa, em uma terra cujo idioma sequer compreendia. Mas não importava. Algo maior o guiava agora. Antes de atravessar as montanhas rumo ao leste, voltou-se uma última vez para Jerusalém. O sol se punha atrás das colinas, tingindo tudo de dourado. A cidade santa respirava como um coração antigo. Ele fechou os olhos e disse: que o meu sangue regue o solo, onde o teu nome ainda não foi pronunciado. E com isso, partiu. Começava ali a fase mais desafiadora de sua vida. Anunciar a salvação onde o desespero reinava. Levar o nome de Jesus até os confins do mundo, ser luz na escuridão. Capítulo 5. Evangelização na Mesopotâmia e na Pérsia. As estradas eram longas, poeirentas e perigosas. O calor abrasador do deserto queimava a pele dos pés mesmo através das sandálias gastas. Ao longe, montanhas áridas desenhavam o horizonte, como muralhas silenciosas, e o vento carregava o cheiro forte de especiarias, incenso e suor. Foi por essas estradas que São Judas Tadeu iniciou sua missão em direção à Mesopotâmia, Síria e depois a remotas regiões da Pérsia. A língua era estranha, os costumes eram outros, mas o olhar dos aflitos era o mesmo em qualquer lugar. E foi nesse olhar que ele reconhecia sua missão. Chegando a vilarejos dominados por tradições pagãs, deuses de pedra, rituais sombrios e líderes espirituais que exploravam o povo com medo e sacrifícios, Judas Tadeu falava com autoridade e compaixão. Eu não vim para condenar seus deuses, mas para apresentar o Deus vivo, aquele que caminha, que ouve, que chora com você, o Deus de Jesus. Muitos zombavam, outros cuspiam, alguns tentavam expulsá-lo, mas bastava que tocasse um doente, que pronunciasse o nome de Jesus sobre um possesso, que orasse com fervor diante de um leito de morte, e os olhos do povo começavam a se abrir. Em uma vila na Mesopotâmia, encontrou uma criança tomada por um espírito impuro. O menino gritava, dia e noite, acorrentado dentro de casa, com olhos que não reconheciam mais a mãe. Judas Tadeu entrou no recinto onde o cheiro de suor, medo e mofo era insuportável. Ajoelhou-se, colocou as mãos sobre a cabeça do menino e orou, por horas, com lágrimas, até que o corpo da criança relaxou. O menino olhou para ele com olhos limpos e murmurou, luz, e dormiu em paz. Esse episódio correu como fogo pelas aldeias. A fama de Judas Tadeu crescia, mas com ela também crescia a hostilidade dos sacerdotes locais, que o viam como ameaça ao poder. Em muitas cidades era recebido com pedras, dormia em grutas frias, comendo apenas tâmaras e pão seco. À noite, enrolava-se em um manto rústico e orava com os olhos fixos nas estrelas, pedindo forças.
Sentia saudade de casa, da língua materna, do rosto de Maria, mas jamais pensou em desistir. Na Pérsia, encontrou um povo ainda mais endurecido, regiões tomadas por zoroastristas e por magos que prometiam salvação em troca de oferendas e manipulação espiritual. Ao lado do apóstolo Simão, o Zelote, com quem se uniu em parte dessa jornada, Judas Tadeu enfrentou não apenas homens, mas sistemas de crença que dominavam há séculos, e enfrentou com coragem. Certa vez, foi convocado pelo rei da cidade de Arad, que sofria com visões e pesadelos constantes. Nenhum mago conseguia ajudá-lo. Judas Tadeu foi levado até o trono, suado, exausto e descalço. Mas seus olhos ardiam de fé. "O que você pode fazer que meus sacerdotes não fizeram?" perguntou o rei. "Eu não faço nada, mas se o Senhor Jesus quiser, hoje mesmo lhe dará paz." Ele então colocou as mãos sobre a cabeça do rei, fechou os olhos e em voz baixa começou a orar. O salão ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cortado apenas pelo som das tochas estalando. Minutos depois, o rei caiu de joelhos, em lágrimas. Não apenas por estar curado dos pesadelos, mas por sentir algo que nunca havia sentido: misericórdia. Essa conversão foi o início de uma revolução. O rei permitiu que Judas Tadeu pregasse livremente na cidade e muitos se batizaram. Igrejas começaram a surgir. Não templos de pedra, mas comunidades de fé, reunidas em casas, em cavernas, em corações. Mas o caminho estava longe de ser fácil. Por cada alma salva, outras se revoltavam. Judas Tadeu foi perseguido, ameaçado, vigiado. Em uma ocasião, ficou 3 dias escondido dentro de uma cisterna seca, sendo alimentado apenas com água e migalhas por uma viúva que o considerava um homem de Deus. Ele saiu dali mais magro, mais pálido, mas ainda mais forte. O fogo do Espírito não o deixava esmorecer. Mesmo diante das adversidades, ele nunca se exaltou, nunca cobrou por milagres, nunca se colocou acima de ninguém. Caminhava entre os pobres, curava os doentes com as mãos encardidas da estrada e chorava com os que choravam. Era apóstolo, mas também era irmão, servo, peregrino. Aonde chegava, deixava um rastro de esperança e também de tensão, porque o bem, quando é verdadeiro, sempre incomoda os que vivem no falso. E Judas Tadeu sabia disso. Ainda assim, sua alma já havia feito uma escolha. Morreria por Cristo, se preciso fosse, porque já não pertencia a este mundo. Seu coração já vivia no reino que ele anunciava. Capítulo 6. Milagres que converteram reis e multidões. As muralhas da cidade de Edessa se erguiam altas e cinzentas sob o céu encoberto. A névoa pairava sobre os campos e os sinos pagãos soavam em honra a deuses esquecidos. Foi ali que São Judas Tadeu, já acompanhado do também apóstolo Simão, desembarcou após semanas de viagem em condições extremas. Haviam enfrentado a travessia de rios turvos, tempestades de areia e vilarejos hostis. Mas Edessa era diferente. Lá, os rumores os precediam. Chegaram os homens que falam com o céu, diziam os moradores com um misto de temor e esperança. Na cidade, reinava um soberano atormentado por um tumor no rosto. Um mal que nem o ouro, nem os médicos, nem os sacrifícios pagãos conseguiam curar. Ao saber da chegada dos apóstolos, ordenou que fossem levados à sua presença, mas não como prisioneiros, e sim como última esperança. O trono do rei ficava em uma sala recoberta de cortinas vermelhas, incenso pesado e silêncio denso. Judas Tadeu entrou com passos firmes, mas o coração preparado para tudo, até para a morte. A luz das tochas desenhava sombras longas no chão de pedra. O rei o observava, o rosto coberto por um pano envergonhado. "Curarás minha dor?" perguntou com voz rouca. Judas Tadeu ajoelhou-se diante dele, tirou um pequeno frasco de azeite do manto e respondeu:
Quem cura é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas seu servo. Com cuidado, ungiu o rosto do rei e, enquanto orava, lágrimas escorriam de seus próprios olhos, não por medo, mas por compaixão. O poder de Deus se manifestou de forma imediata. A carne do rei se regenerou diante dos olhos da corte. O pano caiu ao chão. Um murmúrio atravessou a sala como vento. O milagre era evidente. O rei, em choque, se ajoelhou, beijou as mãos do apóstolo e proclamou diante de todos: não há outro Deus senão o Deus de Judas e Simão. A notícia espalhou-se como faísca em palha seca. Filas se formavam nas portas onde os dois apóstolos se hospedavam. Surdos voltavam a ouvir, cegos voltavam a enxergar, paralisados andavam. Mas o maior milagre era invisível. Corações endurecidos voltavam a amar. Mulheres que haviam perdido filhos se curvavam diante deles pedindo consolo. Judas Tadeu ouvia cada uma com atenção, colocava as mãos sobre suas cabeças e dizia: nem a morte tem a última palavra quando se crê em Cristo. Uma delas, uma jovem mãe chamada Serafia, trazia o corpo sem vida de seu bebê, os olhos fundos, os lábios ressecados, a túnica rasgada em desespero. Judas Tadeu a recebeu em uma pequena capela improvisada. Ajoelhou-se diante do corpo da criança, colocou uma mão em seu peito e outra no ventre da mãe e orou. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo soluço contido da mulher. Até que o bebê tossiu. Serafia gritou. O bebê abriu os olhos. O povo irrompeu em lágrimas e gritos. Serafia desmaiou de emoção. E Judas Tadeu, com os olhos tomados de água, ergueu a criança aos céus e disse: glória ao Filho do Deus vivo, que veio para dar vida e vida em abundância. Mas esses milagres, por mais belos e divinos que fossem, também despertavam o ciúme dos líderes religiosos locais. Os magos e sacerdotes de cultos antigos viam seus templos esvaziarem, viam suas ofertas cessarem e, pior, viam o povo adorar um Deus invisível, sem estátuas, sem barganhas, mas com amor. Eles tentaram silenciar Judas Tadeu com subornos, depois com ameaças, depois com armadilhas. Mas o apóstolo seguia, curando, batizando, convertendo, com a mesma túnica simples, o mesmo olhar firme, a mesma oração nos lábios. Ele não era um milagreiro, era um servo. Certa noite, ao sair de uma celebração clandestina em um casebre humilde, foi abordado por um grupo de homens armados. Amarraram-no e o levaram para fora da cidade para interrogatório. Pensaram em matá-lo ali mesmo. Mas quando os soldados o arrastavam, uma tempestade inesperada desabou sobre a região. Raios cortavam o céu. Um deles atingiu uma árvore a poucos metros do grupo, fazendo-os cair ao chão. Judas Tadeu, de joelhos sob a chuva, apenas murmurava: Senhor, perdoa-lhes. Eles ainda não sabem quem és. Os soldados fugiram apavorados, e o povo começou a dizer que até o céu o protegia. Mas Judas sabia. Os dias estavam contados. Quanto mais conversões, mais ameaças. Ele olhava os olhos das crianças curadas, os sorrisos dos idosos batizados e pensava: vale cada passo, cada ferida, cada gota de suor. Na alma do apóstolo não havia glória, havia entrega. E em cada milagre que operava, uma certeza crescia. Em breve, ele não estaria mais ali, mas a semente que plantava daria frutos eternos. Capítulo 7. Perseguição, prisão e martírio em Beirute. As nuvens cinzentas cobriam o céu de Beirute, onde São Judas Tadeu e São Simão, seu companheiro de missão, haviam chegado após uma longa série de conversões nas regiões da Pérsia. A cidade, embora marcada por influências culturais diversas, estava profundamente enraizada em cultos pagãos e sistemas religiosos que não toleravam mudanças.
A fama dos dois apóstolos já havia chegado até lá, e com ela o medo e a inveja dos poderosos. Desde os primeiros dias, a tensão era perceptível. Eles haviam sido recebidos com certa frieza pelos líderes religiosos locais. Mas, como sempre, o povo simples os acolheu com esperança. As orações de Judas Tadeu, o óleo da unção, as bênçãos, tudo isso gerava frutos. Um paralítico voltou a andar. Uma mulher com hemorragia de anos foi curada. E uma família inteira de nobres renunciou aos antigos ídolos para seguir o Cristo. Esses sinais provocaram uma fúria silenciosa nas autoridades religiosas, que se sentiram humilhadas. Os líderes convocaram uma reunião secreta e decidiram que os apóstolos deveriam ser eliminados. Não havia mais espaço para a palavra em meio à sua estrutura de controle e medo. Certa manhã, antes do nascer do sol, quando os dois santos ainda oravam em silêncio numa gruta próxima à cidade, um local onde realizavam vigílias noturnas, soldados armados os cercaram. As tochas lançavam sombras altas nas paredes de pedra. Não houve julgamento, nem acusação formal, apenas ordens. Amarraram-lhes os pulsos com cordas grossas e os arrastaram pela cidade até uma cela escura e úmida. O chão estava coberto de palha suja. O cheiro de mofo, suor e sangue antigo fazia arder os olhos. Durante horas, não houve palavras, apenas o som dos passos dos guardas e das correntes arrastadas. À noite, um dos soldados, um jovem de rosto endurecido, mas olhos inquietos, se aproximou. "Por que vocês não negam esse tal de Jesus?" perguntou em voz baixa. Judas Tadeu olhou para ele com ternura e disse: "Porque ele nos amou até o fim, e agora é a nossa vez." No dia seguinte, foram levados à praça central. O povo assistia em silêncio. Alguns choravam em segredo, outros tremiam. Judas Tadeu olhou para o céu. As nuvens haviam se dissipado, revelando um azul sereno. Ele se lembrava do olhar de Jesus, do pão partido, das mãos lavando seus pés, do fogo do Espírito no cenáculo. Tudo isso voltava agora, como se o tempo se dobrasse naquele instante. A execução foi brutal. Simão foi morto primeiro, cortado com espadas. Judas Tadeu, amarrado a uma coluna de madeira, recebeu o primeiro golpe com um porrete pesado. O som seco ressoou na praça como um trovão contido. Caiu de joelhos, mas não gritou. Seus olhos estavam fixos no céu. O segundo golpe quebrou-lhe o ombro. Um dos executores trouxe uma machadinha, instrumento usado nos rituais de sacrifício pagão, e o levantou sobre a cabeça do apóstolo. Houve um momento de silêncio absoluto. Nem as aves voavam. E então, o golpe final. O corpo de Judas Tadeu caiu como uma árvore que cumpre seu tempo. Silêncio. E logo depois, murmúrios, choros, orações sussurradas. Naquela noite, alguns cristãos reuniram coragem e recolheram os corpos dos dois santos. Foram sepultados com dignidade em uma pequena caverna nos arredores da cidade. Em vez de estátuas, colocaram velas. Em vez de monumentos, orações. Mas algo extraordinário começou a acontecer nos dias seguintes. Pessoas que tocaram suas roupas começaram a relatar curas. Sonhos com os apóstolos trazendo mensagens de consolo se tornaram frequentes. O sangue derramado naquele solo árido se tornou semente fértil. E a fama de Judas Tadeu, o apóstolo silencioso, firme e fiel, começou a se espalhar. Não como um mártir qualquer, mas como aquele que responde ao clamor dos desesperados. O que sofreu até o fim sem negar sua fé. O que entregou o corpo, mas guardou a alma para o céu. Na eternidade, sua missão apenas começava. Capítulo 8. O silêncio e a fama dos séculos. A devoção que atravessa o tempo. O corpo de São Judas Tadeu repousava sob o solo rochoso dos arredores de Beirute. Não havia túmulo suntuoso, nem procissões.
Apenas uma caverna, um pouco de palha e as lágrimas silenciosas de alguns fiéis que ousaram enterrar seu corpo sob a ameaça de perseguição. Por um tempo, o mundo o esqueceu. Décadas se passaram. Depois, séculos. O nome de Judas Tadeu aparecia apenas em listas dos 12 apóstolos. Poucos se lembravam de seus feitos, de suas viagens, de seu martírio. Mas Deus não se esquece dos que se entregam por amor. E no coração dos humildes, uma semente começou a brotar. Por volta do século IV, peregrinos começaram a visitar seu túmulo. Diziam ter sonhado com ele. Diziam que, ao orar em seu nome, recebiam consolo. E o mais impressionante, orações impossíveis começavam a ser atendidas. Gente que pedia pela cura de um câncer terminal. Gente que suplicava pela conversão de um filho perdido. Gente que não tinha mais para onde correr. E corria para ele. O nome de São Judas Tadeu começou a ser sussurrado nos becos, nos campos, nos conventos, não como um apóstolo distante, mas como um amigo íntimo da dor. Ele era chamado de o último recurso, o advogado dos casos perdidos, o santo dos impossíveis. Em Roma, relatos de milagres começaram a chegar. Um menino mudo falara ao tocar uma relíquia de Judas. Uma mulher que havia tentado o suicídio sentiu um abraço invisível ao rezar uma simples oração pedindo ajuda e desistiu. Um padre, doente há anos, recuperou a saúde após uma novena fervorosa ao santo. Foi nesse contexto que surgiu a devoção popular mais poderosa da Igreja, a novena a São Judas Tadeu. Simples, direta, feita com o coração sangrando. Nela, fiéis de todas as partes suplicavam por cura, solução de dívidas, salvação de relacionamentos, conversão de pecadores, libertação de vícios, alívio de angústias. E milagres aconteciam. Milagres discretos, domésticos, mas poderosos. As igrejas começaram a erguer capelas em sua honra. Em cada imagem de São Judas, ele aparece com o semblante sereno, uma chama sobre a cabeça, símbolo de Pentecostes, e o ícone de Cristo sobre o peito, como se dissesse, não sou eu, é Ele em mim. Mas havia algo mais que fazia sua devoção crescer, a fidelidade. Judas Tadeu foi aquele que permaneceu firme, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém o invocava, mesmo esquecido pela história, continuava sendo instrumento de Deus para os que não tinham mais onde se apoiar. Sua glória não era grandiosa, era mansa, era de quem chora junto, de quem caminha com o desesperado, de quem responde quando ninguém mais responde. E foi justamente por isso que ele se tornou o santo das causas impossíveis. Nas penitenciárias, o nome de São Judas é sussurrado por trás das grades. Nas salas de cirurgia, ele é invocado antes da anestesia. Nas noites sem sono de mães, que choram pelos filhos, ele é chamado com fé. Nos lares simples, nas periferias, nas igrejas do interior, há sempre uma vela acesa para ele. E ele responde, não com espetáculos, mas com pequenas ressurreições, com sinais que só quem consegue perceber. Hoje, sua fama é mundial. Milhões de pessoas participam de suas novenas. Igrejas em sua honra lotam todas as quintas-feiras. Suas relíquias, guardadas com devoção em Roma, recebem orações diárias. Mas o mais belo é saber que a maior relíquia de São Judas Tadeu é a fé dos pequenos que ainda acreditam em milagres. Ele, que morreu longe de casa, desconhecido, perseguido, agora vive no coração de quem clama com fé e responde, sempre responde, porque foi essa sua missão desde o início, ser voz. Para os que não têm mais palavras. Capítulo 9. Milagres modernos e a força de seu nome nos dias atuais. As portas da igreja estavam abertas, como sempre, numa tarde qualquer de quinta-feira. O cheiro de incenso pairava no ar, subindo em espirais lentas até o teto alto, onde,
Vitrais tingiam de cor o silêncio orante. Uma senhora de cabelos brancos, passos lentos e olhos marejados, se ajoelhava diante da imagem de São Judas Tadeu. Em suas mãos, 1/3 já gasto pelo tempo. No peito, um pedido impossível: a libertação do neto das drogas. Esse é apenas um entre milhares de exemplos, porque nos dias atuais, São Judas Tadeu continua sendo o último refúgio dos que já tentaram de tudo. Seu nome ecoa em hospitais, presídios, casas humildes, igrejas cheias e corações vazios. Onde há uma causa impossível, há uma vela acesa para ele. Em São Paulo, a igreja de São Judas se torna um mar de gente a cada 28 de outubro. Pessoas chegam com cartazes: "Obrigado, São Judas, por salvar meu filho. Gratidão pela cura. Voltei a andar graças à tua intercessão." É um desfile silencioso de milagres. Não há câmeras nem holofotes. Há apenas lágrimas. Milagres modernos acontecem aos milhares, mas sempre de forma mansa. Um pai recebe uma ligação dizendo que o filho desaparecido foi encontrado com vida. Uma mulher diagnosticada com infertilidade engravida após a novena. Um jovem prestes a tirar a própria vida encontra por acaso uma oração a São Judas Tadeu na carteira da avó e desiste. O segredo da devoção não está em fórmulas mágicas, mas na profundidade da entrega. Quem reza para São Judas, reza do fundo da alma, reza chorando, reza quando todos os nãos da vida já foram dados, e ele, de forma suave, responde. Há médicos que testemunham curas inexplicáveis após as famílias deixarem a oração impressa do santo ao lado do leito. Há advogados que se surpreendem com causas judiciais resolvidas após clientes passarem a novena. Há casais prestes a se separar que reencontram o amor. E há aqueles milagres secretos, os que só Deus e a pessoa sabem. O consolo depois do luto, a força para suportar a depressão, a coragem para perdoar. Na periferia do Rio de Janeiro, um homem simples conta que, após perder o emprego e ser ameaçado de despejo, acendeu uma vela para São Judas e chorou como nunca havia chorado. Na semana seguinte, recebeu uma ligação com uma proposta de trabalho. Ele diz, com voz embargada, foi ele, só pode ter sido ele. Na Itália, no México, nas Filipinas, nos Estados Unidos, igrejas dedicadas a São Judas Tadeu se enchem de fiéis com promessas, fitas, fotos, nomes escritos em papéis dobrados. O ritual é sempre o mesmo: um coração partido, um pedido impossível e a fé de que aquele homem que andou com Jesus e morreu com coragem ainda hoje caminha entre nós. E o que dizer da oração que circula de mão em mão? Aquela que começa assim: glorioso apóstolo São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus. Ela se tornou como um bálsamo para os desesperados, um fio de esperança, um abraço invisível no momento da dor. Há até quem diga que sente um calor no peito ao rezá-la, uma calma que não se explica, um alívio que só a fé proporciona. Porque São Judas Tadeu não é um personagem distante. Ele é presença, é resposta, é prova viva de que Deus nunca abandona quem clama com o coração quebrado. Em um mundo cada vez mais cheio de vozes, São Judas é o silêncio que escuta, é o olhar que entende, é o sim que vem quando tudo parece perdido. E por isso, até hoje, milhões de pessoas repetem com fé: São Judas Tadeu, rogai por nós. Agora é hora de silêncio e entrega. Após percorrer cada passo da vida, missão, dor e glória de São Judas Tadeu, chegamos ao momento mais sagrado deste roteiro, a oração. Um convite para o espectador fechar os olhos, respirar fundo e entregar suas dores mais secretas ao intercessor dos impossíveis. Que cada palavra seja como incenso subindo aos céus, entre lágrimas, fé e confiança. O dia vai escurecendo
e o interior da igreja é tomado por um silêncio profundo. As velas acesas lançam sombras tremulantes sobre as paredes. O aroma de incenso ainda paira no ar, misturado ao perfume das flores frescas que enfeitam o altar. O chão frio, sob os pés descalços, o terço entre os dedos trêmulos e o coração apertado, machucado, mas cheio de esperança. E então, com a alma ajoelhada, começa a oração. São Judas Tadeu, apóstolo fiel, tu que caminhastes ao lado de Jesus, tu que tocaste em suas mãos ensanguentadas, tu que viste a cruz de perto e não fugiste, olha agora para mim tão pequeno, tão cansado, tão perdido. A ti, que és o padroeiro dos desesperados, eu confesso, estou no fim das minhas forças. As portas se fecharam, as respostas não vieram, e a noite se prolonga dentro de mim. Mas mesmo assim, eu não desisto. Eu clamo por ti. Intercede por mim, ó Santo das causas impossíveis. Fala ao ouvido de Deus sobre minha dor. Carrega no teu coração meu pedido e transforma minha aflição em oferta de fé. Tu que curaste reis e libertaste os oprimidos, cura agora este coração ferido. Liberta quem amo das correntes invisíveis. Traz paz onde há conflito, traz perdão onde há rancor, traz providência onde há falta. São Judas, amigo do Senhor, ensina-me a esperar, ensina-me a confiar, ensina-me a amar mesmo no sofrimento. E quando a resposta de Deus demorar, fica comigo, ao meu lado, sussurrando, não temas, Ele está ouvindo. Eu te prometo com toda sinceridade que levarei teu nome com gratidão, que acenderei velas não só em pedidos, mas também em agradecimento. Ajuda-me a não perder a fé, ajuda-me a ver sentido na espera, ajuda-me a carregar minha cruz, sabendo que ela me leva à ressurreição. São Judas Tadeu, rosto sereno na tempestade, luz que brilha na noite escura, mensageiro do impossível, não me abandones agora. Amém.